Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos falar sobre integrais indefinidas novamente, mas agora nós vamos criar uma tabela de integração. E o que significa isso? Significa uma coisa muito simples. Você viu lá nos dois vídeos anteriores e viu também em todo o curso de cálculo 1, que se você tivesse, e falamos aqui no vídeo, né, nos nossos vídeos anteriores também, se você tivesse que a derivada de uma função dy dx fosse igual a 3x ao quadrado, você teria a primitiva dessa função seria você fazer essa operação 3x ao quadrado dx, tá? Viraria o quê? Viraria o quê? Viraria x ao cubo mais c. Isso aqui a gente viu no vídeo anterior, tá? E a regra que você usava lá, vamos nos lembrar aqui mais uma vez. Você soma 1 aqui no 2, ó. Somou 1, virou 3. Pega esse valor aqui, 2 mais 1, divide aqui, ó. No caso, 2 mais 1 é 3, divide 3 com 3, acha 1 aqui na frente, que você não escreve, tudo bem? Então, gente, você lembra direitinho da sua regra para monômios e polinômios, porque você sabe que se você somar aqui, em vez de 3x mais 2, tivéssemos, por exemplo, 3x ao quadrado mais 2x menos 1, você viu lá no nosso vídeo que você vai achar a primitiva dessa parte, dessa parte e dessa parte, mostrando aí que é aquela nossa regra lá da derivada de polinômio, significa derivar cada monômio. Aqui também, quando você integra cada monômio aqui. Então, vamos lá. Andando com o nosso vídeo aqui, a gente tem que, se eu tivesse agora, não só de polinômios, mas dy dx igual a, olha só, cosseno de x. Qual que seria a primitiva dessa função? Isso daqui, gente, eu já aviso para vocês. É uma coisa simples, porque na verdade você tem que pensar invertido. Você tem que pensar assim. Se a derivada é cosseno, a primitiva só pode ser a função que derivada me dá o cosseno. Qual que é? Eu posso escrever integral de cosseno de x dx para formalizar essa pergunta e dizer quem que é a função cuja derivada dá cosseno. Bom, eu já sabia. Seno de x. Seno de x. Por quê? Porque derivada de seno é cosseno. Observa só o que eu estou fazendo aqui. Eu estou invertendo aquela minha tabela de derivadas, né? Eu tenho que colocar o C aqui, tá? Mas basicamente o que eu vou fazer agora, construir uma tabela, é exatamente isso. Eu vou pegar as minhas funções elementares e perguntar quem que é uma primitiva dela quando eu olho para essa função como se fosse a derivada de alguém, tá? Posso pensar desse jeito e posso imaginar, vamos lá mais um exemplo, só para você não se esquecer. dy dx é igual a, vou pôr um número aqui, número 5. Qual seria a função que derivada dá 5? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Tá? A função que derivada dá 5 é assim, ó. Você faria integral de 5 dx. E agora, isso aqui é como se eu estivesse fazendo a pergunta, qual é essa aqui, a gente fala, né? Qual que é a integral de 5? Mas eu posso pensar também o seguinte, qual a função cuja derivada dá 5? Também posso pensar o seguinte, eu estou querendo uma primitiva cuja derivada dá 5. Se você se lembra, 5x resolve a fatura do meu problema aqui, paga a fatura do problema. Por quê? Derivada de 5x dá 5. Tá bom, gente? Então, isso aí a gente vai fazer nada mais, nada menos do que construir uma tabelinha com essas funções elementares. O que eu quero fazer é o seguinte, integrando funções elementares, é que agora eu vou colocar a tabela como a gente encontra nos livros. A gente encontra aqui, ó. Vamos colocar a primeira função
y igual a A. Que A é esse, gente? Que A é esse? A não é o A. A é um número. Pode ser 3, pode ser menos 2, pode ser π sobre 2. Gente, A é qualquer constante, tá? Então, eu vou colocar y é igual a A, imaginando que isso daqui é uma funçãozinha que eu posso procurar a primitiva dela. Então, a minha tabela de integração tem que escrever assim, desse jeito. Eu vou colocar até que é o número 1 aqui na frente, só para você perceber que essa aqui é a nossa primeira funçãozinha elementar. É uma constante. Então, o que eu vou escrever aqui do outro lado é qual que é a integral da constante? Integral de uma constante. É aquela constante multiplicada por x mais c. É isso que a gente vai fazer. E o nosso vídeo, na verdade, acabou agora. Se você entendeu o que a gente quer fazer, é pegar todas as funções que a gente conhece e procurar qual que é a primitiva delas, quando eu olho para essas funções como se fossem derivadas de alguém. Tá? Nem toda função, isso é importante, nem toda função vai ter uma primitiva, tá? Isso é estranho pra caramba quando a gente aprende isso. Mas depois, lá na frente, eu vou te falar uma. Então, ou seja, se a minha função é y, vamos voltar aqui. Y é igual a x elevado a n. A gente já viu no vídeo passado. Ou seja, se eu escrever a integral de x elevado a n dx é igual x elevado a n mais 1. Olha, a gente já fez isso agora também, né? Dividido por n mais 1. Mais c. E agora? Agora eu tenho uma terceira funçãozinha. Vamos lá, vamos continuar. 3 igual a 1 sobre x. Y igual a 1 sobre x. Qual que é a primitiva de 1 sobre x quando eu olho para 1 sobre x como se fosse uma derivada de alguém? Tá? Bom, você escreve integral de 1 sobre x dx é igual a... Aí agora, meu chapa, agora você vai ter que puxar pela memória. Se você lembra bem, quando eu tenho a função ln de x, isso aqui é um L e um N, tá? Logaritmo neperiano de x, tá? Mais c é a primitiva de 1 sobre x. Por quê? Porque se eu derivar o logaritmo neperiano, eu acho 1 sobre x. Isso daí é alguma coisa que você deve ter visto lá no cálculo 1. Tudo bem? Então a gente vai fazer, na verdade, é isso. A gente vai, o que a gente quer agora? Eu vou dar algumas funções elementares para você e você vai me dizer qual é a primitiva delas. Ou qual é, vamos falar aqui da maneira mais rápida, qual é a integral dessas funções. Qual que é a integral de A, qual que é a integral de x elevado a n, qual que é a integral de 1 elevado a x e assim por diante, tá bom? Então, eu vou deixar você acabar de completar essa tabela, que é muitíssimo importante, como se fosse um exercício, tá certo? E os exercícios que eu vou colocar aqui para você, eu vou continuar escrevendo essa tabela. Eu gostaria que aqui, número 4 de exercícios, se a função é y igual a e elevado a x, qual que é a integral de y elevado a x? 5. Se a minha função é igual a seno de x, eu já dei para vocês ali em cima, essa e essa daqui, ó, y, seno de x, cosseno de x. Quais são as integrais de seno e cosseno? Também dessa daqui é importante. Pode não parecer, mas começa a entrar numa área mais que as pessoas começam a ficar mais arrepiadas aí com medo de integrar. Mas, na verdade, se você olhar a sua tabela de derivadas, você vai encontrar isso lá logo de cara. A função secante ao quadrado de x, qual que é a integral disso daí? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, e começa a situação a fazer, as pessoas começam a ficar, ih, meu Deus do céu, vou abandonar o curso. Não abandona não, é só você dar uma olhada lá na sua tabela de derivadas. Lá você vai encontrar essa daqui também, ó. Secante x, tangente de x. Qual que é a integral dela? Você vai encontrar lá na sua
tabela de derivadas. Agora, a mais simples do que essa ainda, secante x, já estou falando de x, secante, por que então eu coloquei secante x por último? Por que eu coloquei secante ao quadrado, depois secante tangente, depois secante x, para você achar as integrais? Porque não é tão simples assim você fazer essa conta. Você precisa de uma tabela de integrais para poder resolver isso aí. É claro que ficou faltando, do nosso ponto de vista, uma função extremamente importante. Eu vou colocar aqui como 10y é igual a tangente de x. Tangente de x. Esse daqui, tá? O pessoal fala muito, reclama muito. Que letra é essa? Aqui é um G. G1 do gatinho, tá bom? O pessoal reclama só para você ver. A letra não é boa, mas a ideia é boa. Y igual a tangente de x. Qual que é a integral disso daí? Eu também quero que você olhe na tabela a integral de y é igual a cotangente de x. Eu estou me lembrando aqui agora, quando eu falo de cotangente, ninguém nunca ouviu falar o que é isso. É o inverso da tangente. Mas a cotangente, gente, eu usei pela primeira vez com os alunos meus num exercício muito prático, muito simples de calcular distâncias, tá? Inacessíveis, utilizando trigonometria, e os alunos usaram a cotangente para achar. Vocês querem saber como é que é? É só esperar mais um pouco que talvez a gente se reencontre lá na frente e eu vou falar para vocês na disciplina de tecnologias. Se não for eu, outro professor. Mas vamos voltar aqui agora. Nesse nosso curso de cálculo 2, eu preciso que você, de uma maneira urgente, complete essa tabela para mim. Dá uma olhada, gente, não esqueça, tá? Letra número 1, letra y é igual a A. Letra A aqui, ó. Essa letra A aqui, que significa essa letra A? Tá? Significa uma constante. Integral dessa constante é o quê? Integral da constante é ax mais c. Y é igual a x elevado a n. Integral x elevado a n mais 1. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 e assim por diante. Você vai me completar essa tabela, pelo amor de Deus, tá? Me traz aí para a próxima aula ou para nosso encontro aqui nesses vídeos, essa quantidade toda aí de funções, tudo bem? Já está de bom tamanho e não se esqueça, teria também, meu Deus do céu, y é igual a, não vou nem escrever, cossecante ao quadrado de x, qual que é a integral dela? Y é igual a... Irresistível escrever isso aqui, tá, gente? Cossecante de x, cotangente de x. Também tem lá na sua tabela, se você quiser, ó. Y igual a cossecante de x. Y é igual a... Aqui eu já escrevi tangente e cotangente, então não preciso escrever mais. Mas essas daqui fica para vocês como curiosidade, como é que a gente acha as integrais dessas funções aí. Não vou precisar delas agora, você pode ficar bastante à vontade com só essas 11 que eu coloquei aqui, tá bom? Galera, obrigado pela atenção. Não se esqueça, faça isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.